Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Vamos começar a falar sobre o jogo de amanhã entre Resende e Botafogo, jogo válido pelo Campeonato Carioca, onde é um jogo de vida ou morte para o Botafogo. Botafogo atualmente em quinto lugar no campeonato e a rodada que começou hoje não tá legal para o nosso time, para o nosso glorioso. Já não bastasse o Luiz Castro não estar conseguindo fazer esse time jogar, trocar 2, 3 passes, os jogadores estão nervosos, destemperados, desequilibrados, em má fase, o time é um bando em campo, desorganizado, não tem tática, não tem nada que a gente possa elogiar aqui, a não ser individualmente elogiar o goleiro Lucas Perry. Talvez para mim é o único que merece aí ser destacado desse mundo de críticas que a gente está dando. O Lucas Perry realmente é algo que a gente precisa separar o joio do trigo, né? E o Botafogo não depende mais dele, cara, para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, o que é uma vergonha, novamente, colecionando vergonhas do Botafogo. Então, mesmo que o Botafogo vença amanhã, a nossa situação ainda precisa ser olhada para outros jogos. E amanhã tem Flamengo e Vasco. Você deve ter visto no título do vídeo que eu coloquei que a gente vai precisar do Flamengo. Eu sei que existe a rivalidade, mas ficar entre os 4 do Campeonato Carioca equivale a uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Não é mais só um carioquinha qualquer. Não. Se o Botafogo ficar fora dos 4, o Botafogo vai ter que disputar a Taça Rio, que é o torneio de consolação, que é o 5º, o 6º, o 7º e o 8º disputam. O Botafogo vai ter que ser campeão da Taça Rio para poder ir para a Copa do Brasil. Isso se o Botafogo ficar de fora do Campeonato Carioca das semifinais. Se o Botafogo não ganha a Taça Rio, o Botafogo não disputa a Copa do Brasil 2024. Tem noção da gravidade da situação? A gente já está falando de competições do ano que vem. Por conta dessa má fase do Botafogo, dessa coleção de vergonhas que está apresentando o time do Luiz Castro, a coisa está começando a ficar desesperadora. Então a gente precisa vencer amanhã, fazer o nosso papel. Eu sei que está difícil acreditar nesse time. O Botafogo pega o Resende, que está na vice-lanterna do Campeonato Carioca, com 4 pontos apenas, uma vitória, 1 empate e 7 derrotas. Esse é o retrospecto do Resende nesse Campeonato Carioca. É um dos piores campeonatos que o Resende vem fazendo nos últimos anos. O Resende, que sempre faz boas participações no Carioca, esse ano realmente não está legal. Então o Botafogo precisa amanhã ganhar e, se possível, ganhar bem. Se puder golear, cara, melhor ainda. Eu sei que tá difícil de acreditar nisso. Eu também não consigo nem acreditar nisso. Não imagino esse time goleando, né? Não imagino, mediante as últimas atuações. Mas o que o Botafogo deveria fazer era isso. Por quê? Hoje o Volta Redonda enfrentou o Madureira e aplicou 6-0, uma goleada histórica. Lelê fazendo hat-trick, né? 3 gols na partida. E o Volta Redonda se consolidou em 3º lugar no campeonato com 19 pontos. 12 gols de saldos. Para o Botafogo alcançar o Volta Redonda, o Botafogo tinha que tirar esse saldo de gols. Que até então, o Volta Redonda estava empatado com o Botafogo. Estava empatado com o saldo de gols. Então o Volta Redonda entrou no jogo de hoje para massacrar o Madureira e aumentar muito o saldo de gols da diferença para o Botafogo. E conseguiu. 6-0. Então, se o saldo do Volta Redonda era 6, agora é 12. Então, o Botafogo agora, para igualar o saldo de gols do Volta Redonda, teria que aplicar 6-0 no Resende. E mesmo assim não passaria. Para o Botafogo passar o Volta Redonda, teria que ganhar de 7-0 do Resende nessa rodada. Ou então, o Vasco não vencer o Flamengo. Amanhã tem clássico, como eu disse aqui, você já deve ter lido no vídeo que a gente vai precisar do Flamengo amanhã. Existe toda a rivalidade com o Flamengo, com o Vasco. Geralmente, o torcedor do Botafogo, quando tem Flamengo e Vasco, o torcedor do Botafogo geralmente, alguns torcem para o Vasco, outros não torcem para ninguém. Mas eu acho muito difícil ver um torcedor do Botafoguense falando que vai torcer para o Flamengo. Eu também não consigo
tá? Não consigo, então eu prefiro talvez nem ver esse jogo. Nem ver. Mas o fato é o seguinte: o Botafogo precisa que o Vasco perca pontos amanhã. Aí o Botafogo vencendo o Resende, o Botafogo ultrapassa o Vasco e volta a depender somente dele para se classificar para as semifinais do Carioca. Se o Vasco vencer o Flamengo amanhã, a última rodada, o Botafogo realmente vai para uma situação desesperadora na última rodada e com chances, na minha opinião, pequenas de ir para a semifinal. Porque o Volta Redonda pega o Boa Vista na última rodada, lanterna do campeonato. Se eu falei aqui que o Resende está fazendo um campeonato ruim, o Boa Vista está fazendo pior ainda. Boa Vista tem 3 pontos somente, nenhuma vitória no campeonato inteiro, 3 empates e 7 derrotas. Pior campanha do campeonato, o Boa Vista. A tendência aqui é que o Volta Redonda atropele o Boa Vista, tal qual fez com o Madureira hoje. E na última rodada, o Vasco pega o Bangu, que nas últimas partidas também só está tomando goleada. Tomou goleada do Volta Redonda, tomou goleada hoje do Fluminense e vai pegar o Vasco na última rodada. Então, se o Vasco ganha amanhã do Flamengo, a tendência é que o Vasco ganhe do Bangu. E bem também. Então, Volta Redonda na última rodada tem o Lanterna e o Vasco tem o Bangu. Os dois são favoritaços a ganhar a última rodada. E o Botafogo, mesmo que ganhe do Resende amanhã e da Portuguesa na última rodada, se o Vasco vencer amanhã, o Botafogo não depende mais dele para se classificar. Aliás, até depende, mas vai precisar fazer 7-0 no Resende amanhã. Vai precisar golear de uma forma histórica. Então a situação do Botafogo se tornou uma situação complicadíssima no Campeonato Carioca. Eu, sinceramente, não esperava que com a SAF, não esperava que com todas essas contratações que foram feitas no ano passado, não esperava que o time do Luiz Castro fosse ficar passando por esse tipo de situação. Eu não esperava, sinceramente, que o Botafogo fosse ter dificuldades com esse time para se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual. Isso é coisa do Botafogo antigo. Aquele Botafogo que a gente reclamava que estava falido, que estava na Série B, que não conseguia contratar jogador. Se o Botafogo ficar fora desse Campeonato Carioca, vai ser uma vergonha inacreditável para o Luiz Castro, para o John Textor, para toda a diretoria, para os jogadores. Vai ser uma vergonha em tantos níveis que a gente vai ter que começar a cobrar mudanças cada vez mais. Mudanças na comissão técnica, mudanças na diretoria. Se o Botafogo ficar de fora do Carioca, mudanças precisam ser feitas de cima para baixo. Então é muito bom que o Botafogo consiga reverter esse cenário. E que comece amanhã. Resolva jogar bola. Não quer depender de ninguém? Vai ter que fazer 7-0, irmão. Vai ter que fazer 7-0 no Resende para passar o Volta Redonda. E aí na última rodada, o Volta Redonda deve, pelo andar da carruagem, goleou o Madureira de 6. Quanto é que o Volta Redonda vai fazer para cima do Boa Vista? Lanterna. Deve golear de novo. Ou então vai ter que torcer pro Flamengo amanhã. Pelo menos empatar com o Vasco. E aí o Botafogo volta a depender somente dele. Que situação, amigos. Que situação. Eu, sinceramente, não esperava estar nesse nível de situação nesse momento do Campeonato Estadual. Amanhã tem jogo, eu quero fazer um convite a vocês. Eu vou estar na narração desse jogo, vou transmitir esse jogo através da daleapp.com.br. Jogo ao vivo, com imagens. Faço um convite para você assistir o jogo comigo. Estarei na narração com comentários de Fabiano Bandeira e Thiago Graxê, tá bom? Aqui no canal do Medeiros o jogo vai passar no YouTube ao vivo também, só que em áudio, tá? Não teremos a imagem aqui no YouTube, mas teremos a imagem no site e no aplicativo da daleapp.com.br, tá? Então, coloca aí já na tua loja de aplicativos, baixa aí o aplicativo da Dale e
Fiquem ligados amanhã, a partir das 3h30 da tarde. Participe da transmissão comigo, né? Eu sei que a Band vai passar o jogo também, mas amanhã transmissão de botafoguenses, transmissão minha, do canal do Fabiano Bandeira, pessoas que conhecem de Botafogo, né? Então acredito que vocês queiram isso, né? Pessoas que conhecem de Botafogo, pessoas que são botafoguenses. Então faço esse convite para você. Assista comigo lá na daliapp.com.br. E eu tenho pelo menos uma notícia boa, né? Pé quente, sou pé quente, tá? Os últimos jogos que eu narrei do Botafogo na Dali foram os seguintes, vou falar para vocês. Os últimos 3 jogos que eu narrei na Dali: Volta Redonda 1, Botafogo 2, Fluminense 0, Botafogo 1, Boa Vista 0, Botafogo 4. São esses 3 jogos do Botafogo que eu narrei na Dali. 3 jogos, 3 vitórias. Vamos pro 4º jogo amanhã, se Deus quiser, com mais uma vitória do Botafogo. Um abraço, convite feito e aguardo vocês amanhã. Até a próxima.